A aula de hoje é com 3 idosas, com média de idade de 70 anos, praticantes de Pilates há no mínimo 1 ano. Então, elas são um pouquinho mais experientes, um pouquinho mais fortes, então eu consigo trabalhar um pouquinho mais avançado com elas. Eu começo a aula, então, fazendo uma ativação da panturrilha para fortalecer e ativar a circulação. Eu peço para elas fazerem 15 vezes cada exercício. Primeiro eu faço o paralelo e depois eu peço para elas fazerem alternado, 15 vezes cada lado. Depois eu venho com uma flexão de coluna para elas alongarem um pouquinho, relaxar. Elas gostam desse movimento e a maioria dos outros idosos porque traz uma sensação de alívio. Alonga um pouquinho a coluna, traz uma sensação de bem-estar e dá um descansinho para o próximo exercício. Já aqui, a aluna me interrompeu para falar da escolha dela, porque que ela pratica atividade física, né? E como é bom, fez a diferença na vida dela. E ela comparou com a irmã dela, que não é ativa, que gosta de dormir e que ela sempre sente dor. E ela não, ela praticando, ela escolheu cuidar da saúde e da vida dela. E isso trouxe muitas coisas boas. Então, ali a gente foi meio que interrompida pra gente ter esse diálogo, assim, sabe? Ela me questionou sobre isso e eu falei como era importante, né, ela tá ali cuidando da saúde dela. Aí, então, a gente fez um pouquinho de abertura lateral para dar uma ativada no glúteo, para daí a gente partir para os exercícios de força, né? O exercício de força, eu já peguei a mini band. Como elas já são umas alunas um pouquinho mais avançadas, eu consigo colocar acessórios na minha aula, porque ela já tem um pouquinho de força, um pouquinho mais de experiências, então eu consigo estar colocando acessórios para desafiar um pouquinho mais, para fortalecer um pouquinho mais.
Então, aí eu ajudo elas a colocarem, né, claro. Ajudo a posicionar certinho a mini band, onde eu quero que elas coloquem. Eu deixo uma mão de apoio, porque o objetivo hoje era trabalhar a força, não tanto o equilíbrio, né? Faço uma flexão de joelho, peço para elas subirem o joelho bem alto, puxar bem a mini band para fazer realmente a força. Então, aí eu trabalho um pouquinho do fortalecimento do quadríceps dela. Agora eu volto com a abertura lateral, né? Mas agora com a mini band, para elas fazerem bem a força lá no quadríceps, sentirem bem o exercício. Agora eu peço para elas subirem um pouquinho a mini band. Eu sempre cuido quando elas colocam nessa região ali, mais da coxa, do quadríceps, de não deixar a mini band em cima da articulação, né? Eu sempre peço acima da articulação, mas eu sempre olho, sempre ajudo elas a colocar, né? A posicionar a mini band no lugar certinho. Então, aí eu peço para elas fazerem uma abertura para trás do pezinho, para fazer um pouquinho mais ativação de glúteo. E ainda eu tô na repetição de 15, tá? Essa minha aluna do meio, ela tem um pouquinho de dificuldade cognitiva, ela não entende muito a fala. E às vezes eu mostro e ela ainda não consegue fazer o exercício. Dá de ver no exercício, minhas alunas, a da ponta, das duas pontas, elas conseguem fazer a abertura sem apoiar o pé. E a do meio, ela não consegue de jeito nenhum. Então, eu deixo ela fazer do jeito dela, levando o pezinho lá para trás e apoiando. Essa daí a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque ela se perde no meio do exercício, né? Então, ela é uma que eu deixo mais próxima, assim, e tento dar um pouquinho mais de atenção. Aí, eu faço uma abertura lateral, claro que com a mini band mais acima, para dificultar um pouquinho mais essa abertura, com um apoio. Então, elas abrem o pezinho para lateral, um pouquinho mais de força de quadríceps e volta. E eu peço ainda para elas realizarem os exercícios 15 vezes,
para ter bastante ativação ali, ficar um tempo no exercício realmente para fazer o efeito ali do exercício. Agora, ainda com a mini band, né, pra gente aumentar essa ativação de quadríceps, glúteo, eu pedi para elas afastarem um pouquinho os pezinhos para laterais, não muito, ainda deixei o apoio e a gente foi lá para o agachamento. O que eu dou o comando nesse exercício? É bem normal que quando elas forem fazer esse exercício, né, no começo até as alunas fazem, eu peço para elas não fazerem, e a estratégia é pedir para elas olharem lá para frente por adesivo, é essa deixar cair a coluna muito para baixo, olhar lá para baixo. Então esse é um dos pontos que as idosas ou os idosos, né, fazem muito. Uma coisa também que é natural, que elas fazem muito, é quando fazer a flexão de joelho, deixar cair para frente. Então eu tenho o costume de pedir para elas sentar na cadeirinha, que elas levam bem o bumbum lá para trás. Então isso ajuda bastante elas conseguirem fazer o exercício uma execução melhor. Aí elas já estavam bem cansadinhas, já queriam sentar, mas eu falei, mais um pouquinho depois a gente senta, porque a gente precisa insistir um pouquinho, cansar realmente elas, né? Então eu já parti lá um pouquinho mais para membros superiores, para elas darem uma descansadinhas nas pernas. Então eu fui lá, peguei uma bolinha, fiz a flexão e extensão de cotovelo, só para a gente ativar um pouquinho essa área que estava mais paradinha, né? Como a gente não estava movimentando muito. Então eu já comecei aí só para dar uma ativada, uma movimentada. Então aí a gente faz uma variação, né? Primeiro a gente flexiona e estende para frente, depois a gente flexiona, estende lá para frente, leva lá para o teto. A gente vai variando o exercício, né? De membros superiores para movimentar essa parte aí. Então, antes delas sentarem, né, fazer o exercício sentado, eu aproveitei ali a posição que elas estavam,
Já para fazer um pouquinho de alongamento de posterior de coxa ali, uma flexão de coluna, já aproveitei a bolinha, já fiz um pouquinho mais dinâmico, né, de levar a bolinha para o peito, estende, leva lá para o pezinho. Não pode flexionar o joelho para pegar bem o alongamento da posterior. E assim, deixei a bolinha ali para ser um pouquinho mais dinâmico e pedi para elas fazerem 15 vezes esse movimento. Agora, mesma coisa, flexão de coluna, um pouquinho do alongamento da posterior de coxa, só que agora com os pezinhos alternados, né? A gente tira um pouquinho do apoio, pega um pouquinho mais o equilíbrio delas aí. E mesma coisa, trabalhinho com a bolinha, né, para ser um pouquinho mais dinâmico, leva a bolinha pro peito, leva lá pro pé, deixa o joelho estendidinho e alonga um pouquinho a posterior de coxa. Antes da gente fazer os exercícios sentados, eu dei um intervalinho para elas tomarem uma aguinha, né? Porque agora, como elas iam sentar para levantar de novo e lá tomar água, né? Vai mais um tempinho. Então, como elas já estavam de pé, eu já ofereci. Eu sempre ressalto que é importante beber água, que a hidratação é muito importante para elas, então a gente sempre conversa e a gente sempre incentiva a tomar um colinho, um copo d'água antes da aula, a gente para ali no meio para tomar mais um copinho e depois na saída. Então eu sempre friso como é importante a hidratação de beber água. Então aí eu deixo elas sentadinhas em cima da chair, eu coloco um caixote para os pés delas não ficarem bambos, né? Então deixo ali o caixote no apoio, tanto que a gente vai usar o apoio dos pés para fazer outros exercícios depois. Então eu já pego ali os caixotes, pego o step, né? Tem que adaptar ali como a gente consegue e ainda continuo com a bolinha. Então, nesse exercício, eu peço para elas apoiarem a bolinha bem na pontinha do joelho ali. Peço para elas apertarem bem a bolinha mesmo. E na hora de relaxar, de soltar, não soltar tudo de uma vez. Relaxa bem devagarinho. Esse exercício eu falo para elas que é bom, que trabalha abdutores, né? E um pouquinho do fortalecimento pélvico, né? Nessa idade, eu vejo muito contingência urinária e é muito bom para fortalecimento pélvico. Então, eu sempre faço com as alunas idosas, né? Tanto para abdutor, fortalecimento pélvico.
Então, aí eu uso mais um acessório, eu pego a tornozeleira, as meninas usam 2 quilos e uma usa 1 quilinho, né? Então, eu coloco ali para elas, faço o exercício tudo de um lado e depois eu troco a tornozeleira e coloco do outro. Essa extensão do joelho aí, que era tipo simula a cadeira extensora, eu sempre mostro para elas, porque elas têm o costume de quando subir o pé, tirar a coxa e tudo. Então, perde a ativação. Então, eu peço, deixa a coxa bem grudadinha, bem apoiada, sobe o pé, vai contrair bem a coxa de vocês. Geralmente, eu vou lá e boto a mão na coxa delas e mostro, ó, tá bem ativada. Então, eu peço para elas fazerem. Sobe o pé, puxa bem a pontinha do pé para cima, não tira a coxa. E aí, assim, a gente faz a extensão. Então, do mesmo lado ainda, né? Eu não troquei a tornozeleira de lado ainda. Eu peço para elas subirem o joelhinho agora com ele flexionado, para fazer um pouquinho mais de força no quadríceps. Agora um pouquinho mais na região central ali do quadríceps. E a mesma coisa, peço para fazer 15, deixar a coluna o máximo possível parada, ali é difícil, dá de ver que elas movimentam bastante. E agora a bolinha eu mantive na isometria, um pouquinho lá na frente para dificultar um pouco o movimento, para não deixar muito parado. Aqui agora, já logo em seguida, do mesmo lado, eu peço para elas levantarem a pontinha do pé para trabalhar bem os isquios tibiais, sobe bem a ponta e volta, sem movimentar muito o tronco e a bolinha paradinha lá no peito. Agora sim, depois dos 3 exercícios executados de um lado, eu troco a tornozeleira para o outro. Eu gosto de fazer assim também para estimular um pouquinho da memória delas, né? Porque eu passo 3 exercícios. Elas fizeram os 3 exercícios, geralmente elas já trocam o lado sabendo que exercício que é. Então, quando eu faço 3 exercícios de um lado e troco para o outro, então eu estimulo elas a memória. Ah, mas qual é o próximo exercício? E elas pensam, algumas lembram, algumas não. Eu digo que não tem problema, às vezes eu elogio por ter lembrado. Então, é uma forma que eu utilizo para estimular um pouquinho da memória delas mesmo, sabe? Eu trabalho um pouquinho dessa coisa de memória, sabe? Fechando, eu peço para elas pegarem a bolinha na mão de novo, afastar bem os pezinhos, levar a bola lá pro pé, para trabalhar um pouquinho desse alongamento da parte interna, do quadril, um pouquinho de extensão da coluna lá para cima. Eu peço para elas olhar bem pro teto.
E aí, já finalizando a aula, aí elas já estão mais cansadas, já começam a olhar para o relógio, meu Deus, essa aula não tá acabando. Mas aí eu já pego um pouquinho menos intenso, eu já vou baixando o nível da aula. E aí, então, para dar uma relaxada, exercícios que elas amam, gostam de fazer, a flexão de coluna, para relaxar um pouquinho, para a gente finalizar a aula. Então, sempre eu começo com alguma coisa um pouquinho mais tranquila, vou elevando o nível da aula, vou deixando elas mais cansadas. Quando chega num pico, eu vou diminuindo aos poucos, né? Aí, quase finalizando, eu vou lá para uma torção do tronco, uma rotação, né? Faço unilateral, primeiro um lado, depois o outro, só para terminar de dar uma relaxada. Finalizando esse último exercício, a gente faz uma finalização com todos da aula, né? Elas, as minhas idosas, mais as alunas da outra professora. Né? Então, a gente faz uma finalização grupal, assim, para a gente finalizar a aula um pouquinho mais de relaxamento. A gente acha muito importante elas participarem dessa finalização, porque elas se sentem incluídas, né? Não é porque elas são idosas que elas não podem finalizar a aula com as outras meninas. Então, a gente faz essa finalização, todas juntas, elas se sentem incluídas, elas conversam entre elas e assim a gente finaliza a aula.